pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. E hoje vou fazer para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Cultura Criativa e hoje a terceira parte do nosso Leitura Felina, lendo o livro esse livro aqui, Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro. Então hoje vamos continuar onde parou, foi no mini capítulo 10 da Núria, então vamos continuar nossa leitura muito legal, muito divertida, tá, pessoal? Então vamos lá? Então vamos lá, mini capítulo 10 da leitura aqui do nosso excelentíssimo livro. Então, continuando, agora vamos olhar a perspectiva da Núria, depois do gato, depois do Colin e adiante até o mini capítulo 5. Vocês perceberam uma novidade? Agora tem jazz suave aqui na nossa leitura felina para deixar ainda mais dinâmico e entretivo a nossa leitura. Então vamos começar sem mais delongas, desculpa a demora. Núria não dormia bem grande parte das noites. Tinha dificuldade em desligar os próprios pensamentos. Então ficava se revirando na cama até que em algum momento desistia e encarava o teto. Àquele ponto, em vez de tentar afastar os pensamentos, ela se afogava neles. Muitas vezes, imaginava cenários horripilantes que pioravam ainda mais sua insônia. E se algum psicopata machucasse um de seus gatos de rua no meio da noite? E se um carro parasse pela rua a toda velocidade e atropelasse um deles? E se ela tivesse um ataque do coração e morresse durante a noite, todos os gatos morressem de fome? Naquela noite, contudo, o que ocupava sua mente era a nota adesiva laranja neon e a pessoa que a deixara. Quem seria? O que poderia querer? E como seria essa pessoa? Rock tinha certeza de que era um homem com intenções românticas, mas Núria não estava tão certa. Ela não era tão bonita assim, especialmente porque não fazia esforço algum em relação à aparência. Não tinha dúvida de que qualquer dia desse o pessoal de Creer irromperia pela porta de seu apartamento para fazer uma mudança visual nela no lugar onde morava. Pelo que eu entendi, Creer, pessoal, é basicamente deve ser um programa de TV dos Estados Unidos que a pessoa dá uma maquiagem na pessoa, reforma a casa, algo desse tipo aí. Deve ser algo desse tipo, mas eu não sei. E isso não seria tão ruim assim, na verdade. Rock estava sempre ralhando com ela, dizendo que se não tomasse uma atitude logo, acabaria como uma daquelas velhinhas do programa Acumuladores, com gatos demais e tralhas para todo lado. Mas Núria ignorava esses apelos. Sendo sincera, o estereótipo de doido dos gatos era irritante. Existiam pessoas por aí obcecadas por todo tipo de coisa. Plantas, esportes, carros, academia. Ninguém chamava essas pessoas de doidas. Até sua própria mãe a acusava de ter um comportamento doidinho desde que ela era uma garotinha. Núria, de 6 anos, guardava a mesada para comprar comida de gato para os bichinhos de rua da vizinhança. Na Flórida havia vários deles, alguns amigáveis, mas a maioria arisco. Um dia, Núria voltou para casa com um filhote minúsculo que havia encontrado em uma sacola plástica. Sua mãe, é claro, surtou, dizendo que gatos eram imundos. Durante o trajeto até o abrigo mais próximo para entregar o gatinho, ela deu uma bronca em Núria, dizendo que ela deveria se importar mais com pessoas desabrigadas do que com aqueles gatos de rua nojentos. Para remediar a situação, seu pai, que já presente na época, levava de carro a Key West, uma vez por mês, para visitar os gatos de 6 dedos no museu de Ernest Hemingway. Enquanto Núria encarava o teto do apartamento, pensou naqueles passeios com seu pai. As 5 visitas incríveis nas quais tinham perambulando pela propriedade fazia carinho em todos os gatos que conseguia, aprendendo todos os nomes e personalidades deles, e fantasiando em que algum dia morariam em um lugar exatamente como aquele. Morariam em um lugar exatamente como aquele. Aquelas lembranças, no entanto, eram agridoces. Eram as melhores lembranças que tinha do pai, mas também estavam entre as últimas. Algumas semanas depois da 5ª visita, ele foi embora e nunca mais voltou. Nenhuma explicação, nenhuma carta, nada que indicasse o motivo dele ter feito as malas e desaparecido. O peito de Núria doía, o estômago estava agitado, a garganta se apertou. Naquele momento, deitada na cama, ela ainda se sentia como uma garotinha chorando e soluçando enquanto a mãe berrava, falando de alguma outra mulher, alguma vagabunda que havia roubado seu marido. Foi por isso que Núria jurou nunca ter filhos. Ela não queria jamais ferrar a vida de uma criança inocente. Sua vida já era ferrada o bastante.
Além do mais, mesmo se quisesse ter filhos, não estava em posição de cuidar de nenhuma criança. Vivia praticamente da mesma maneira desde que desistiu da faculdade depois do primeiro ano. A questão não era ser incapaz de dar conta dos estudos ou algo assim. Núria era inteligente. Ela só simplesmente não via propósito naquilo. Tudo com que a mãe parecia se importar era de que ela algum dia encontrasse um bom marido, tivesse estabilidade e parisse alguns filhos. Seu pai estava Deus sabe onde, fazendo Deus sabe o quê. E ao contrário de seus colegas de classe, ela não tinha grandes aspirações profissionais. As duas únicas coisas pelas quais realmente tinha paixão eram gatos e café. Quando decidiu sair da faculdade de uma vez por todas, havia juntado todos os pertences em uma mochila e se mudado para Nova York, onde morava desde então. Miau! Gaspacho se aninhou em sua axila, ronronando como se soubesse que ela precisava de um abraço. Núria enroscou o braço em torno da barriga peluda dele e esfregou o nariz em sua cabeça, fungando aquele cheiro poerento de gato. Mais uma vez, tentou afastar o turbilhão de pensamentos, concentrando apenas no ronronar sob seu braço. Fechou os olhos, desejando que a escuridão difusa a embalasse até cair no sono. Mas tudo o que ela conseguia enxergar foram vislumbres de laranja neon. O coração acelerou, os olhos se abriram, tremulantes. O maldito bilhete estava deixando a atormentada. Ainda assim, ao menos era uma distração das lembranças dolorosas. Algo novo e um pouquinho empolgante. Talvez até mesmo que arrancaria do marasmo que estava vivendo. Núria se aninhou em seu travesseiro e abraçou Gaspacho com mais força. Voltando à perspectiva do gato, nosso protagonista, que o nome dele é Gato, mas ele é um gato também. Caminho capítulo 11, Gato. Gato estava de volta à sua cerca viva, mas se sentia inquieto. Teria adorado sair para dar uma volta, mas não estava a fim de lidar com os riscos potenciais. Pessoal, eu falei que em seguida seria o Cole lá no último vídeo, mas eu confundi, eu nem vi que tinha o gato. Agora é o capítulo do gato, depois o Cole, tá? Só para vocês acharem que eu tô perdido. Vamos lá, continuando. Sim, estava escuro, mesmo com os postes acesos. Em geral, ele estava seguro nas sombras. Às vezes, contudo, as pessoas dirigiam com imprudência, aceleravam no cruzamento das ruas, vez por outra subindo nas calçadas. Isso sem falar naquelas embriagadas, algumas das quais eram puramente cruéis, como se o álcool lhe concedesse carta branca para ferir criaturas inocentes. Em vez de se aventurar por aí, ele decidiu explorar o beco ao lado da casa onde o homem alto das pantufas morava. Era vizinhos, afinal de contas, o gato nem sabia nada a respeito dele. Ele enfiou a cabeça preta e peluda entre a folhagem para verificar se a barra estava limpa. Depois de ter certeza de que estava seguro, saiu sorrateiramente mantendo-se abaixado e próximo ao chão. Apressou até ao portão de ferro forjado, que protegia o beco. Felizmente, o espaço entre as barras era amplo, o bastante para que ele conseguisse passar pelo meio. Ufa! O beco era maior do que esperava, parecia mais um quintal lateral estreito, com vários vasos de plantas e uma área de resíduos limpa e organizada. Por que raios gato andava dormindo nos arbustos quando esse lugar incrível estava bem ali o tempo todo? Gatos são curiosos, portanto, ele naturalmente estava doido para dar uma olhada no interior da casa. Gato devia estar dormindo no andar de cima. Devia ser seguro, não é? Gato saltou para cima de uma das lixeiras, e dali para a caixa grande, de madeira que continha material reciclável. Se ele ficasse em pé nas patas traseiras e esticasse o pescoço o máximo possível, conseguiria espreitar pela parte de baixo da janela do térreo, onde o interior da casa era visível através das lâminas das persianas de madeira. O cômodo que estava olhando era ainda mais impecável do que o beco. Era a cozinha, cujas paredes eram pintadas de azul marinho com armários cinza claro e balcões brancos. Tudo estava em ordem no devido lugar. Havia alguns pratos e tigelas e um escorredor em cima de uma pequena mesa de 4 lugares ao canto. Gato tentou imaginar o homem alto tomando seu café da manhã ali. Parecia bem triste que ele tivesse uma cozinha tão bonita e ninguém com quem compartilhá-la. Talvez ele estivesse tentando resolver a situação. Seria por isso que teria colocado aquele bilhete no prato de gato? Ele queria conhecer a moça arco-íris.
Era meio difícil imaginar um lugar desses. Nela irradiava caos. Mas talvez fosse essa a questão. Gato ainda não tinha decifrado os humanos por completo, mas lhe parecia que às vezes os opostos se atraíam. Às vezes os casais que ele via andando de mãos dadas nas ruas combinavam, e às vezes contrastavam, como as manchas de óleo arco-íris que ele via flutuando em poças de água no asfalto. Talvez a moça arco-íris fosse o óleo e esse cara a água. As patas traseiras de gato estavam ficando cansadas. Então ele voltou a se posicionar nas 4 antes de pular para descer para a lixeira. Só que a tampa não estava totalmente endireitada, e quando seu peso pendeu para um lado, a tampa deslizou e caiu. Felizmente, Gato conseguiu girar o corpo, caindo ileso no asfalto. Mas a tampa de metal da lixeira acertou o chão com um estrondo. Gato se agachou a cabeça, indo velozmente para a direita e para a esquerda, antes dele voltar e disparar até os arbustos de onde tinha saído. Agora a perspectiva do Colin, mini capítulo 12. Blam! Colin acordou com um sobressalto, desenroscando-se dos lençóis de sua cama. Barulho alto tinha vindo de algum lugar do lado de fora. Sua respiração estava ofegante, superficial. E se alguém estivesse tentando invadir a casa? O mais silenciosamente possível, ele foi na ponta dos pés até o armário para pegar seu taco de beisebol da infância. Não sabia bem se seria capaz de usar o taco de fato. Se a coisa ficasse feia. Mas segurá-lo o fazia sentir mais seguro. Quando chegou à porta do quarto, virou a maçaneta e a abriu, pausando por alguns segundos para colocar a cabeça para fora. Tudo parecia calmo. No topo das escadas, parou mais uma vez. Talvez estivesse sendo paranoico demais. Ainda assim, seguiu descendo com cautela. Colin não conseguiria voltar a dormir se não estivesse 100% certo de que a barra estava limpa. Ele apertou o taco de beisebol com mais força, as juntas do dedo ficando brancas quando chegou ao térreo. Ele conferiu todos os cômodos, um por um. Tudo parecia em ordem. Cole estava aliviado, mas abalado. Talvez um pouco de chá de camomila o ajudasse a relaxar. Ele foi até a cozinha e puxou a chaleira elétrica para enchê-la na pia. Enquanto fazia isso, seu olhar vagou pelas persianas abertas. Encontrando a tampa de lixeiro no asfalto, franzindo a testa, ele pousou a chaleira. Tampas de lixeira não se jogam no chão sozinhas. E se o invasor estivesse lá fora? Mais uma vez, Colin pegou o taco de beisebol e foi até a porta dos fundos. Ele a abriu e espiou lá fora. Ninguém estava ali. Que alívio! Ele deixou o taco apoiado no batente da porta para poder ir buscar a tampa da lixeira. Estava em Nova York, afinal, e havia ratos por todo lado. A última coisa de que precisava era de uma imensa bagunça para limpar de manhã. Quando tinha uma reunião bem cedo com Quentin, seu agente, andava evitando se encontrar com ele, preferindo dar suas desculpas por e-mail. Mas Quentin estava farto de desculpas antes de que tomasse um café. Colin foi às pressas até o lado de fora e colocou a tampa de lixeira de volta no lugar, sacudindo-a um pouquinho para garantir que estava bem fechada. Quando terminou, porém, notou outra coisa estranha. Havia uma trilha de marcas de patinhas empoeiradas em cima da lixeira de recicláveis. Estava indo até a janela da cozinha. Devia ser o gato preto. Ele se aproximou para enxergar melhor. Na parte de baixo da moldura da janela estavam mais 2 pegadas, como se o gato tivesse se apoiado ali para espiar o lado de dentro. Colin deu uma risadinha, tentando imaginar o gato xeretando feito um ladrão. Ele olhou para a cerca viva por cima do ombro, imaginando se havia algo que pudesse fazer para melhorar a vida do bichano. Porque, por algum motivo estranho, sentia uma espécie de afinidade com ele. Eram ambos ariscos, perto de estranhos adeptos à rotina, e tinham medo de lugares desconhecidos. Nunca, nem 1 bilhão de anos, Colin teria visualizado a si mesmo sentindo empatia por um animal de rua. Ele não era nenhum santo, definitivamente nem de longe tão bondoso quanto a mulher que alimentava o gato. Ainda assim, talvez houvesse algo que ele pudesse fazer, um gesto, um pequeno ato de gentileza, mas não tinha muita certeza do que seria. Agora, mini capítulo 13, perspectiva do Bong, outro personagem.
que já está introduzida a história há um tempinho já, que é o senhor que ficou viúvo. A sala de estar de Bond estava escura, exceto pela luz da vela do altar que havia feito para Conchita. No aparador, sob uma fotografia emoldurada dela, estava um crucifixo prata, um vaso cheio de tulipas, uma pequena tigela de cerâmica com alianças de noivado e casamento dela, uma vela da Virgem Maria e a coleção de miniaturas de Charles Rusk. Os pombinhos apaixonados estavam centralizados, bem na frente ao lado de uma foto menor dos tempos de juventude de Bong e Conchita. Ele ergueu uma estatueta dos pombinhos e limpou a poeira com um pano de microfibra, antes de colocá-la de volta no lugar. Quando terminou, guardou o pano em uma das gavetas e se ajoelhou, as mãos cruzadas no peito e os olhos fechados. Era seu ritual noturno. Por alguns minutos, conversava com ela, visualizava suas memórias preferidas mentalmente e orava para que logo se reencontrassem. Senti muito a sua falta hoje, Marral. Bong sussurrou, abrindo os olhos e erguendo até o retrato dela. Ele imaginou a foto ganhando vida, seu sorriso aprofundando-se e ela estendendo os braços para segurar o rosto dele, como costumava fazer. Por um breve instante, quase conseguiu sentir a pele dela ao lado da própria. A sensação em sua bochecha foi do pescoço ao torso, até que seu peito se aqueceu. Era o mesmo tipo de calor que havia sentido mais cedo, quando desmoronou-se diante de Omar. Naquele momento, tinha se sentido constrangido, quando estava sozinho. Não importava. Só Conchita importava. Ele fechou os olhos mais uma vez, lembrando dos últimos minutos que estiveram juntos. Estavam no quarto, Conchita no banheiro fazendo sua rotina de hidratação noturna. Bong deitado na cama, vestindo a camiseta esfarrapada branca e sem mangas, um sapato-canção e meias. A TV estava ligada, mas o volume baixo para poderem conversar através das paredes. Só para avisar, estaria ocupado o dia todo da manhã fazendo um destivlan para o evento beneficente da igreja. Conchita falou a voz alta para que ele pudesse ouvir. Bong sorriu. Por que simplesmente não compramos uma bandeja no Amazon Grace, que deve ser uma rede de supermercados? Assim você pode passar o dia comigo. Já faz um tempo que não temos uma noite romântica, Marral. Era o apelido da Conchita, tá, pessoal? Uma fresta se abriu na porta do banheiro e o rosto coberto de um creme hidratante de Conchita apareceu ali. Tenho que levar alguma coisa preparada por mim para o evento, não algo que comprei. Isso quer dizer que você não quer sair comigo? Bong perguntou, cruzando os braços em frente ao peito, como se estivesse ofendido. Conchita suspirou e revirou os olhos. Ah, Lamor, você é demais às vezes. Tá tentando me dizer que estou gordo? Bong falou, descruzando os braços e agarrando seu pneuzinho na barriga com as mãos. Ai, Nhaku. Conchita bateu a porta do banheiro. Bong sabia, claro, que ela não estava brava nem irritada de maneira alguma. Apenas tinha propensão a fazer drama. Alguns minutos de silêncio se passaram. Então ele ouviu um bang. Marral, ele se sentou na cama. Você está bem? Silêncio. Bong se ergueu da cama com um empurrão e correu até o banheiro. Bateu a porta, nenhuma resposta. Não restava nada a ser feito se não abrir a porta. Então foi o que ele fez. Conchita estava caída no piso de azulejo cor-de-rosa ao lado do vaso sanitário. Por uma fração de segundos, Bong congelou em confusão, pânico e medo. Mas o segundo se passou, ele foi até ela, ajoelhando-se no chão para poder sustentar seu corpo. Conchita! Ele conseguiu sussurrar, ela não respondeu. Porém, quando se curvou para abraçá-la, sentiu um fraco movimento de respiração. Sua amada estava viva. Ele correu até o telefone e ligou para a emergência. Mas quando a ambulância chegou, ela já havia partido. Não faria o Lecham pelo evento beneficente da igreja. Os dois nunca teriam mais uma noite romântica. Ele nunca mais ouviria dizer "Ai, Naku". Bong ficou em pé e tocou o retrato de Conchita, a ponta dos dedos correndo pelos lindos lábios cor-de-rosa dela. Tudo que conseguia sentir era o vidro gelado. Ele suspirou, soprou a vela e foi para a cama. Então, voltando para a perspectiva de Núria, mini capítulo 14, Núria. Ela precisava correr. Seu turno matutino começava às 8. Isso queria dizer que tinha um pouco mais de uma hora para as rondas. Bibi, um sedã preto, pouco e não acertou enquanto ela atravessava a rua correndo. Caraca, Núria murmurou, recuperando o fôlego em frente à mercearia. Uma vez segura de que seus braços e pernas estavam intactos e que de fato continuava viva, empurrou a porta da mercearia. A porta não se moveu.
Ela franziu a testa, então reparou que a placa de fechada ainda estava pendurada ali. Estranho, o estabelecimento já deveria estar aberto. Tentou empurrar a porta mais uma vez. Tentou bater. Tentou espiar ao lado de dentro, apoiando-se bem perto da porta, com a ponta do nariz esmagada no vidro. Estava escuro. Nenhuma alma à vista. Ótimo, sensacional, ela disse para si mesma. Se soubesse que aquilo aconteceria, teria levado sua coleção de vasilhas aleatórias na mochila. Mas era tarde demais para voltar para casa. Teria que improvisar. Núria olhou ao redor. Seu olhar pousou na caixa amarela no canto, contendo jornais gratuitos. Ela foi até lá e puxou alguns deles, enfiando-se dentro da mochila, antes de sair a toda velocidade pela rua. Como se fosse rápida, ainda conseguiria chegar a tempo. Se fosse rápida, ainda conseguiria chegar a tempo no trabalho. Gato saltou do meio da folhagem quando viu. Núria estava atordoada com a experiência de quase morte e a estranheza da mercearia estar fechada. Mesmo assim, cumprimentou o gato com a voz aguda que usava para falar com seus amigos felinos. Oi, parceirinho, me desculpe pelo atraso. Miau, miau. Gato andou em torno daquele miado que o gato fica pedindo ração. Miau, 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 miau. Gato andou em torno das pernas de Núria enquanto ela tirava uma página de jornal da mochila. Primeiro, ela encheu um pote plástico com água, usando o peso dele para segurar o jornal no lugar. Feito isso, serviu a comida para Gato sobre o papel. Pronto, manda ver, parceiro, ela disse, dando alguns passos para trás. Por um minuto, Gato encarou o prato feito de jornal com um bocado de comida. Parecia não estar muito certo em relação ao novo conjunto de mesa. Miau. Núria franziu o seio. Desculpa, é só isso que eu tenho hoje, ela disse. Gato continuou a encará-la como se estivesse usando sua visão a laser para fazer um furo em sua testa. Continua gostoso. Prometo. Amanhã vou trazer pratos de papel, com certeza, está bem? Gato baixou a cabeça, parecendo empurrado. Ainda assim, marchou até a comida e se serviu contrariado. Núria relaxou os ombros, graças a Deus. A última coisa que precisava no momento era mais drama. Estava prestes a sair correndo para o próximo ponto de alimentação, quando, de repente, lembrou-se do bilhete. Tivera a intenção de escrever uma resposta em casa e trazê-la consigo, mas na correria da manhã havia esquecido completamente. Droga! Ela murmurou consigo mesma. Estava a poucos anos dos 40, mas ainda não tinha atingido aquele estágio adulto de andar sempre com canetas e papel. E outros tipos de necessidades normais. Era difícil bastante se lembrar de pagar as contas e comprar papel higiênico. Quem diria canetas chiques e notas adesivas coloridas. Coisas que honestamente pareciam supérfluas para ela. Quando mais nova, nunca teve muito dinheiro. A mãe era dona de casa e o salário de policial do pai mal era o suficiente para cobrir os gastos básicos da família. Desde que o pai foi embora, a mãe conseguiu um emprego como intérprete legal. Tinha ainda menos dinheiro do que antes, mesmo depois de se mudarem para um apartamento pequeno e uma vizinhança pior. Hoje em dia, todas as vezes em que Nora pensava em comprar algo, escutava a voz da mãe no fundo da mente, dizendo que ela não sucumbisse às futilidades do consumismo. E notas adesivas coloridas definitivamente eram uma futilidade. Enfim, podia ficar para amanhã. Quem tinha mandado aquele bilhete teria que aguardar. Quando ela deu meia volta para seguir sua rota, encontrou o carteiro a encarando. Então, finalmente encontrei quem alimenta o gatito, ele disse com um sorriso largo. Ah! Núria ficou desconcertada por um momento. Não era comum que completos estranhos interagissem com ela durante sua rotina de distribuir comida, ou que sequer aparecessem notar sua existência. O carteiro fez um gesto indicando o gato preto. Ele anda me seguindo há meses, daqui até a mercearia. Compro petisco para ele quando chegamos lá. Ele reage bem a um suborno. Ele falou dando uma risadinha. Pela primeira vez em muito tempo, Núria sorriu. Um sorriso verdadeiro, com o rosto todo. Seu corpo quase estremeceu de felicidade. Eu não sabia. Obrigada. Finalmente, Gato terminou a refeição. Contudo, em vez de saltar de volta para o meio de cerca-viva, ele se virou e encarou Núria e o carteiro. Não se preocupe, cara. Você vai comer o seu segundo café da manhã logo logo. Só me dá um minutinho. O carteiro disse a Gato. Núria observou falar com o gato. Há muito tempo não conhecia outra pessoa que falava com animais, como ela fazia. Estava abrindo a boca para comentar a respeito quando lhe ocorreu de repente. Quando algo lhe ocorreu de repente. Seria o carteiro o autor do bilhete? Ela franziu as sobrancelhas. Sou Omar, a propósito, o carteiro falou. Núria, ela estendeu a mão.
mas naquele exato momento seu celular vibrou. Só um instante, disse eu puxando o aparelho do bolso. Oiê, vai me deixar no suspense, é? Quem é esse Charles e como é a cara dele? Não responder, vou pegar o próximo avião para Nova York. Não estou bromeando. Sua mãe, é claro, bem como Núria... Desculpa. Sua mãe, é claro, bem como Núria havia suspeitado. Ela já estava ameaçando a vir uma visita. Ótimo. Ela voltou a enfiar o celular no bolso. E então olhou novamente para o homem parado à sua frente. Núria teve uma ideia muito ruim. Então, tipo, sei que a gente acabou de se conhecer e tal, mas você se importaria de tirar uma selfie comigo? Ela balbuciou. Omar riu tão alto que ela conseguiu enxergar o céu de sua boca. Deixa eu adivinhar. Ou era seu ex-namorado ciumento ou sua mãe. Núria sorriu. É a minha mãe. Ela não sai do meu pé sobre a questão de desencalhar. Tá bom, adoro uma selfie. O mal falou se repetindo até ficar ao lado dela. Ela tirou o celular e esticou o braço mais do que conseguia. Quando a cabeça dos dois estava enquadrada, ela sorriu e então ela tirou a foto. Núria expirou, aliviada. Obrigado, Omar, você salvou minha vida, literalmente. Fico feliz em ajudar, com coisa pela amiga de um amigo. Ele indicou o gato que continuava os encarando. Enfim, preciso ir, disse puxando seu carrinho de transporte. Eu também, obrigado de novo, te vejo por aí, Núria falou. Omar seguiu na direção da mercearia. Núria foi para o lado oposto. Depois de ter dado alguns passos, ela parou. Ei, por acaso você não teria uma caneta para me emprestar? Ele se virou e enfilou o peito, exibindo orgulhosamente a caneta que sobressaia do bolso de sua camisa. Uma caneta, é? Núria voltou, trotando até ele, que puxou a caneta azul do serviço postal e a entregou com cerimônia, como se fosse um cavalheiro oferecendo sua espada. É sua, tenho de monte. Obrigada. Passe quando quiser na torre do Brooklyn. A cafeteria ao lado do parque, sabe? Tem um café lá esperando você. Ela respondeu sorrindo. Legal, vou aceitar com certeza, ele disse acenando. Núria observou caminhar pela rua com o gato em seu encalço, a galope. Nem sequer se importava mais com o fato de estar atrasada para o turno. Não era sempre que ela vivia mais dessas coincidências felizes. Depois que o Maia e o gato estavam fora de seu campo de visão, ela puxou um novo pedaço do jornal da mochila e rabiscou algo nele. Quando terminou, alisou a página da calçada e colocou a mesma pedra no dia anterior para segurá-la no lugar. Pronto, estava feito. Não era tão vibrante e limpinho como uma nota adesiva neon, mas daria conta do recado, e sua mãe ficaria orgulhosa. Mini capítulo 15 do Colin, eu vou continuar mais um, depois do Colin, para dar tempo de vocês ouvirem bastante. Havia uma porta de madeira separando Colin do mundo externo. Ele não estava com disposição para abri-la, muito menos para tomar um café descontraído com seu agente em alguma cafeteria badalada do Brooklyn. Quentin havia enfeitiçado a palavra descontraído para não assustar Colin e afugentá-lo, mas sabia que estava prestes a encarar uma das broncas gentis de Quentin, que constatava na lista das coisas mais detestadas por Colin, junto com Natal, Dia dos Namorados, picles, unicórnios, qualquer coisa rotulada como artesanal. Ele foi adiante e abriu a porta alguns centímetros, permitindo-se adaptar à atmosfera úmida. O cabelo escuro devia estar começando a encaracolar, o que infelizmente o fazia parecer um cupido grandalhão, usando uma camisa social de manga curta. Pessoal, vou terminar nesse, tá? Por causa de que meu celular tá descarregando e o outro tá tocando jazz, tá? Perdão. Continuando, até o final desse. Camisa social de manga curta. Teria preferido sua armadura tweed, mas fazia calor demais para ela. Finalmente estava pronto para encarar o mundo. Mas espera um pouco. Havia voz vindo da rua em frente ao seu sobrado. Colin abriu a porta para pouco mais, mas quase voltou a fechá-la. De imediato. A mulher que alimentava o gato preto estava na calçada, conversando com o carteiro. Depois do que pareceram horas, o carteiro se afastou, mas não antes de entregar a ela o que parecia ser uma caneta. Ela tirou uma folha de jornal da mochila, escreveu alguma coisa nela e a colocou no asfalto com a pedra de seu canteiro de gerânios. Ela tinha respondido. Colin mal conseguia se conter, contando cada um dos passos da mulher enquanto ela desaparecia de seu campo de visão. Depois de mais de 20 passos, ele abriu a porta, esgueirando-se pelos degraus da frente para correr até lá. Ele ergueu a pedra e em seguida a folha do jornal na margem, onde não havia texto nem fotos. Ela havia escrito:
É claro. Colin riu. Era uma resposta seca, sem rodeios, mas ainda charmosa e por algum motivo muito fofa. Ele sorriu de orelha a orelha e guardou o jornal no bolso. O etista já estava no café, sentado em uma poltrona de couro, um tanto quanto grande, com apoio para os braços. E é claro que ele havia deixado uma cadeira minúscula e baixa para Colin. À disposição dos assentos, fez-se sentir um garotinho prestes a levantar um sermão do pai, bastante apropriado dada a situação. Ah, Colin, aí está você, Keating disse erguendo olhos da revista New Yorker, que estava lendo. Colin se sentou na cadeira com os joelhos sobressaindo-se desconfortavelmente. Keating, é bom te ver. Kate enrugou uma sobrancelha perfeitamente aparada. Fico feliz em saber. Tive a impressão de que você estava me evitando. Não, é claro que não, Colin disse. Por um momento, Quentin não respondeu. Em vez disso, avistou a silhueta esguia que estava vestida em seu estilo casual de sexta-feira. Bermuda rosa pastel, camisa social com estampa de melancia e alpargatas. Ele deixou a revista na mesinha entre os dois, antes de se inclinar para perto de Colin com uma expressão de profunda seriedade. Colin, você pode ser direto comigo? Tem algo errado? Está passando por alguma crise da meia-idade? Ele perguntou. Colin inspirou. Não tem nada de errado, Quentin. Só ando sem inspiração. O que posso fazer? Acontece. É claro que acontece. Acha que eu não sei disso? Estou nesse mercado há quase 20 anos. Certo. Bom, é isso aí, Colin falou, voltando a se afundar no assento. Quentin revirou os olhos. Não estou esperando que você me envie um manuscrito lapidado amanhã, mas tal me mandar uma lista de ideias para histórias. Podemos debater sobre elas. Eu estaria aberto até a ver alguns rabiscos no seu caderno. Só queria ver alguma coisa. Mais que qualquer coisa, Colin queria se inclinar para frente com confiança, limpar a garganta e dar quentinho o que seu editor estava pedindo. A porcaria de uma ideia genial para uma história. Para uma história, desculpa. Mas ele não tinha aquilo. Todas as ideias que tentou desenvolver acabaram murchando, como um soufflé mal feito. Simplesmente não queria admitir aquilo para Keating. Porque disse em voz alta, tornava tudo mais real. Quando estava fracassando da única coisa que supostamente era bom. Preciso de um café, ele disse erguendo-se com dificuldade da cadeira antes que Keating pudesse dizer alguma coisa. Colin deu alguns passos na direção do centro do salão, mas uma multidão esperava em fila. Depois de um minuto, um grupo grande se afastou, deixando com uma visão livre do longo do balcão de madeira. As máquinas brilhantes de expresso tremulando em meio ao vapor, e um mural multicolorido de xícaras de café e confeitos ao lado de uma louça, onde estava escrito o menu. E ali, bem no centro da produção de café, estava ela. Nenhum sinal do gato preto. Então vamos terminando por aqui, pessoal. Segunda-feira que vem tem mais, o mini capítulo 16 de Núria. Então é isso, pessoal. Mais um aviso antes é que do dia 12 até o dia 19 estaremos de recesso de carnaval. Então não vai ter vídeo, nem cartaz, nem atendimento nesses dias, tá? Então é isso, pessoal. Estamos gostado. O livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro, e agora com jazz suave para alegrar vocês. Vida para tentar ficar secretária de Cultura Criativa. Espero que eu tenha melhorado um pouco minha dicção. Então é isso, pessoal. Boa semana a todos. Tchau!